Olá novamente, pessoal. Sejam bem-vindos à semana 1 da nossa disciplina de Informática Básica, onde teremos aí mapeados os assuntos da introdução e os objetivos a serem estudados, com os principais conceitos básicos aí de hardware, software e peopleware, evolução dos computadores e o tratamento individual de cada componente, de hardware e de software, tipos de software, chegando ao final do nosso capítulo. Eu estaria feliz que ao final desse capítulo vocês conseguissem identificar ou saber um pouco da história da evolução dos computadores, reconhecer basicamente a constituição de um computador, os tipos de software e a sua importância especificamente. Então, em termos de principais conceitos, em termos de computação, nós temos o hardware, que é basicamente a parte física do computador, tudo que você pode tocar no computador é hardware. No caso dos softwares, são o que você não pode tocar, são os softwares que são instalados no computador e rodam aí para que eles possam aí fazer o que eles, obviamente, advém de sua origem. Se você está utilizando o sistema operacional, ele vai controlar o computador de forma básica. Se você está utilizando o processador de texto, ele vai prover o processamento de textos necessários. Se você está ligando na linguagem de programação, você vai prover aí, poder, utilizando ela, criar softwares, novos softwares especificamente. Se você está utilizando o software antivírus, ele vai buscar por vírus, vai tentar limpá-los, caso consiga, senão vai excluir os arquivos que possuem tais vírus. E, obviamente, entre outras aplicações. Em termos de peopleware, basicamente são as pessoas que usam o computador. Essas pessoas vão se definir ao longo da sua jornada na utilização do computador. Uma pessoa que faz ou desenvolve sistemas, ela é uma pessoa caracterizada como programador. Uma pessoa que utiliza o sistema operacional e seus aplicativos é caracterizada como usuário do computador. Se uma pessoa utiliza aplicativos específicos de computação gráfica, por exemplo, é uma pessoa direcionada a um operador de computação gráfica. Em termos de evolução dos computadores, nós temos aí os computadores de primeira geração, que advêm de 43 a 55. O mais conhecido, basicamente, é o ENIAC, que era um computador gigantesco e tinha mais de 18 mil válvulas e podia fazer aproximadamente 5 mil cálculos por segundo. Parece muito, mas não é. Hoje em dia a gente consegue calcular 5 bilhões, 5 trilhões de cálculos em apenas um pulso de clock, que é parte de um segundo. Está aí um exemplo, um exemplar especificamente de ENIAC, utilizando aí especificamente para calcular ângulo de trajetória de bombas. A partir de 51 sendo utilizado em empresas, no comércio aí, de computadores em geral, mas era muito caro e dificilmente se expandia esse processo. Computadores de segunda geração, geralmente eles diminuíram bastante, geralmente 50 aí, na década de 50 foram começando a surgir os componentes eletrônicos, que substituíram as válvulas, que foram os transistores, e um transistor substituía diversas válvulas, assim o computador consumia menos energia, eram bem menores e geralmente já cabiam já em uma sala normalmente, mas ainda era bem não usual, então era difícil de se utilizar. Está aí um exemplo do computador, o PD-8 em si, considerado o primeiro computador com preço acessível, que as pessoas poderiam comprar. Foi nesse computador aí que o sistema operacional Unix começou a ser desenvolvido, como Tenko, Ken Thompson e Dennis Ritchie, mais na frente, ganharam o prêmio Turing de computação. Computadores de terceira geração, já na década de 60, o mundo estava uma completa corrida espacial, Então, Estados Unidos e União Soviética brigando um com o outro para ver quem conseguia, obter os maiores êxitos, Os Estados Unidos aí criou a NASA e a NASA gastou bilhões e bilhões de dólares aí com seu programa espacial na contratação de empresas em treinamento e em tecnologia para que eles pudessem aí miniaturizar os computadores para que eles possam caber nos veículos aéreos espaciais e não pesar tanto. E aí começou a ter, basicamente,
os computadores de circuitos integrados aí. Então, com um circuito integrado, você poderia, né, consumir aí diversos transistores, diversas válvulas, né, na casa dos milhares. Então, eles eram bem menores. E aqui nós temos um exemplar específico do Altair. Foi a partir desse computador aí que, quando ele foi criado, que Bill Gates e Paul Allen, né, tiveram a ideia de montar a sua empresa e desenvolver o sistema operacional para esse computador. Que ele foi feito com hardware interessante, mas ele não tinha um sistema operacional para se utilizar. A partir daí o Bill Gates utilizou, né, na uma das reuniões a famosa frase, né, seu computador, né, é excelente, mas sem o sistema operacional ele não passa de uma caixa com luzes piscando. A partir daí, na computadores de quarta geração, a partir de 75, né, os chips foram evoluindo. E já na década de 90, né, um processadorzinho como o Pentium, que é bem antigo, né, possuía mais ou menos 3 milhões e 500 mil transistores, pra vocês terem ideia. E de lá pra cá, né, continuou, né, a revolução, os computadores ficando cada vez menores. Computadores, né, podendo aí ler basicamente palavras de 8 bits ao mesmo tempo, né, a partir daí começou a ler 16 bits ao mesmo tempo, 32 bits. Hoje em dia, né, grande parte de nossos computadores aí são, né, com capacidade de leitura de 64 bits por vez. Né, isso se caracteriza pela arquitetura de desenvolvimento do hardware e também, né, com o software implementado e essa casadinha do hardware com o software, você conseguiria aí fazer a leitura dessas 64 bits por vez. Chegando em hardware, né, basicamente o que seria o hardware em si. Então, o hardware a gente já falou que seria a parte física do computador, a gente falou muito por alto. Né? Olhando por dentro de um computador, como é que seria esse hardware? Esse hardware é dividido basicamente em 4 partes. Dispositivo de entrada, que é basicamente o dispositivo que provém informação ao computador. Dispositivo de processamento, que é os dispositivos que conseguem realizar os cálculos, interpretar as suas instruções. Né? Dispositivo de memória e armazenamento, né, que obviamente conseguem fazer um armazenamento temporário e de longo prazo, né, de instruções e de arquivos. E obviamente dispositivo de saída, que é basicamente como o computador devolve essa informação para o ser humano. Aqui é a definição do computador, já está aí definida, basicamente, né, é uma máquina que pode ser programada aí para receber dados, processar e fornecer informações úteis, além de armazená-los. Tem um conceito de dado e informação que é muito importante, principalmente para concursos, né? Dado é algo que é bruto ainda, não foi processado. Então, se você tem um nome de uma pessoa, uma série de números, e isso aí não requer nada, né? Isso pode não valer absolutamente, mas se você junta, né, o nome de uma pessoa num CPF, um monte de números que é um CPF, mais um endereço, juntou isso tudo, né? Possivelmente você tem todos os dados de uma pessoa, você poderia até solicitar um cartão de crédito com essas informações. Então, observe que é uma informação é bem mais poderosa do que um dado em si. Exemplo de dispositivos de entrada, a gente já falou que são dispositivos que provêm informação ao computador, o teclado, mouse, scanner, entre outras informações são dispositivos de entrada, exclusivamente de entrada. Em termos de processador e memória, né, o processador é o dispositivo que armazena dentro da sua CPU, da sua unidade central de processamento, fica, né, no seu notebook, fica no seu celular, né, que o seu celular também é um computador. E a memória também, né? Você tem ela armazenada aí na forma de duas formas, basicamente, na forma primária e a forma secundária. A forma primária é de memória RAM, é a memória de armazenamento temporário e, né, o armazenamento aí secundário seria basicamente os armazenamentos que podem ser de longo prazo, como cartões de memória, CDs, discos rígidos, entre outros, pendrives. Como nós temos aqui esses exemplos. O armazenamento primário, né, ele requer energia para funcionar. Então você tem a memória RAM, ela está recebendo energia, ela está funcionando. Se você desligar o computador, tudo que está lá vai embora. Um exemplo clássico é se você estiver jogando, né, um joguinho qualquer, se você passou por 50 estágios, vem um sobrinho seu e apertar no botão de reset. Se você não salvou o jogo, meu amigo, um abraço. Você vai ter que começar tudo de novo. Se você tiver salvo no armazenamento secundário, não. Você iria
né, recomeçar de onde você salvou. Dispositivo de saída, né? Nós temos dispositivos exclusivos de saída, como é o monitor, por exemplo, e a impressora que produz, né, basicamente os relatórios, mas hoje em dia já temos aí dispositivos híbridos, né? A tela do meu notebook, por exemplo, é touchscreen, então eu posso dar entrada e saída ao mesmo tempo nessa tela, então é um dispositivo híbrido de entrada e saída. Como a minha impressora é uma impressora multifuncional, ela é scanner, produz entrada e saída, é a impressora. Então ela é entrada e saída ao mesmo tempo, por exemplo. Seu celular também, a tela do seu celular é um dispositivo de entrada e saída, é um dispositivo híbrido. Chegando na parte de software, nós temos basicamente, né, no capítulo 1 do livro, citando aí duas classificações de softwares duas grandes ramificações de classificações. Né? A primeira é os softwares básicos ou sistemas operacionais e softwares aplicativos. Falando de softwares e sistemas operacionais, esse carinha é o responsável pelo funcionamento do computador inteiro e gerenciamento de todo o hardware e da informação. Né? Nós temos os mais diversos sistemas operacionais aí de exemplos, como o Android, o próprio Linux, né, com diversas versões, o macOS, Windows e até mesmo, né, o Google Chrome em termos de sistema operacional mesmo. Aqui algumas funções do sistema operacional em si, né, vocês podem obter outras funções no próprio capítulo 1 do nosso livro, mas basicamente, né, ele controla todo o hardware e todo o software do computador, ele gerencia, né, a abertura e fechamento dos aplicativos, consumo de memória de tudo isso, né, a partir de, né, identificadores de memória e de consumo de memória. A CPU controla o sistema operacional controla a CPU, gere toda a memória do seu computador e também o acesso à rede e do disco, né, além de assegurar a comunicação com o ser humano, né, com a interface gráfica de usuário. Além da organização de toda a informação, seja pastas, arquivos, entre outras, né, coisas que vocês possam armazenar aí no seu sistema operacional, como fotos, vídeos. Softwares aplicativos, vocês têm uma variedade grande de programas que podem aí permitem realizar tarefas variadas. Né? Processadores de textos, planilhas eletrônicas, apresentadores de slides, softwares de gerenciamento de vídeos, softwares de captura de vídeos, softwares como jogos especificamente, né? Bancos de dados, linguagens de programação. Uma gama é muito grande de softwares aplicativos. Está aqui um exemplo de uma cacetada de softwares aplicativos e suas funções específicas, como processador de texto. Um exemplo, o Word clássico, Writer, do OpenOffice. Planilhas eletrônicas, Excel, Calc, sistemas de banco de dados, né? SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL, dentre tantos outros, né? Software de apresentação de slides, né? O Impress, o próprio PowerPoint, browsers, sistemas de navegação da internet como Chrome, Firefox, Edge, Google Internet Explorer e Opera. Utilitários demais, né? São aplicativos que ajudam na operação do dia a dia do computador, como leitores de PDF, antivírus, né? Compactadores de arquivos como em zip ou em RAR, entre outros. E resumindo, né, o capítulo 1 é bem tranquilo, é bem simples. É basicamente uma boas-vindas ao mundo da informática para quem está zerado, né? É uma quantidade de informação interessante, né? Para quem já está utilizando, né, basicamente só está revendo informações. Quem tem o conhecimento já avançado, né, basicamente já sabe disso tudo. Em resumo, né, se aprendeu basicamente algumas ideias e fundamentos específicos bem básicos aí, né, e bem difundidos na área de computação. Né, com alguns nomes, né, de pessoas interessantes aí na área e alguns computadores em si que marcaram a época. Vocês também vão ler aí sobre questão de hardware, software e alguns termos de informática, né? O autor faz um mini dicionário aí de alguns termos interessantes, como bit, byte, o que é memória, o que é o CPU, o que é o LA, o que é o C. Para quem não leu, né? Basicamente o CPU é a unidade central do processamento, o LA é a unidade de lógica aritmática, o C é a unidade de controle, periféricos, todas essas palavrazinhas que para alguns são muito comuns, para outros, né, estão relembrando, e para outros que não sabem ainda o que são cada palavrinha dessas, né, no nosso livro você tem aí no capítulo 1 todas as definições. Alguns equipamentos, né, que provêm entrada de dados, outros saídas, outros vice-versa, e exemplos aí de cada um desses componentes de entrada de dados, componentes de saída, componentes de processamento e de entrada e saída. Nós demos esses exemplos aqui.
E os tipos de softwares, né? Nós demos aí alguns tipos de softwares, né? Só não tratamos em detalhes aí as linguagens de programação, porque o livro aí não trata, né? A gente só citou aqui no nosso discurso. Por fim, nós temos aí mais um vídeo curto resumindo, né, do que trata o nosso capítulo 1, que é o foco da primeira semana de estudos. Bons estudos para vocês. Tendo dúvidas, nos consultem no nosso ambiente. Nós estamos disponíveis aí visualizando todos os fóruns de Tira Dúvidas. E para essa semana já temos uma atividade que seria basicamente vocês selecionarem 3 das referências que estão listadas ao final do capítulo 1, vocês tentarem explorar a livre escolha de vocês, e vocês vão no fórum dessa semana e vão propor aí, né, ou disseminar suas opiniões sobre 3 referências listadas ao final do capítulo. São livros, são sites e são cursos online que o autor sugere para vocês. Vocês podem acessar, observar, utilizar um pouco e mostrar suas impressões, pontos fortes, pontos fracos, deixar sua marca. Beleza? Bons estudos e até mais, pessoal. Um abraço.